Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Está no ar Destaque Rural Notícias. A partir de agora tem a edição de hoje, terça-feira, dia 19 de junho de 2018. As notícias do dia, do agronegócio, também da economia, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira e também as cotações desta terça-feira a partir de agora. Fique ligado, está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando sobre o esmagamento de soja no Mato Grosso. No mês de maio, o volume de soja esmagada naquele estado atingiu 812.700 toneladas no mês de maio. Esse dado significa uma queda de 10,17% ante abril e 3,82% se fazer uma comparação anual. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O Instituto divulgou também que os números referentes às exportações do grão em maio, as vendas externas chegaram a 3.480.000 toneladas, representando então 28,15% das exportações nacionais do período. Para os próximos meses, o IMEA estima que as exportações começam a apresentar recuo, no entanto, o impacto pode ser maior devido à resolução que determina a tabela de preços mínimos para o frete rodoviário estar limitando as negociações e também o escoamento de grãos nesta primeira quinzena de junho. Falando sobre a soja, ainda o processamento do grão nos Estados Unidos deve chegar a 54,431 milhões de toneladas na temporada 18-19. Ligeira queda de 1% ante o registrado no ciclo 17-18. Os dados foram apontados no mais recente relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Também sobre um outro assunto agora relacionado à política e também agronegócio, a votação do projeto de lei 6299/2002, que flexibiliza as regras para a fiscalização e utilização de agrotóxicos no país, foi suspensa pela comissão especial que analisa o texto por causa do início da ordem do dia na Câmara, sessão em que a presidência da Casa chama os deputados para votar em projetos que tramitam em regime de urgência, os em regime de prioridade. A deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e também da comissão, disse que pretende retomar a votação ainda hoje, se houver tempo. Mas a oposição declarou que a própria deputada teria dito anteriormente que suspenderia a votação nesta terça-feira para uma próxima sessão. Depois de mais de 5 horas de debate, troca de acusações, críticas entre parlamentares das bancadas ruralista e ambientalista, a votação então não foi concluída. Desde as 10 horas, a oposição utilizou todas as manobras regimentais possíveis para tentar então adiar a votação do projeto relatado pelo deputado Luiz Nishimori. A base governista conseguiu então avançar com a votação, mas o início dos trabalhos no plenário da Casa interrompeu o andamento. Lembrando que esse projeto de lei ele é profundamente criticado por instituições do próprio governo. Por exemplo, o Ministério da Saúde é um dos que tem uma crítica bem grande, sobre esse projeto. O Ministério do Meio Ambiente também não é a favor do projeto e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, além do IBAMA. Na avaliação dos técnicos destes órgãos, esse projeto ele enfraquece o processo de fiscalização no país e abre o setor para a entrada de substâncias que já foram banidas da maior parte das outras nações por causa justamente dos riscos à saúde. O Instituto Nacional do Câncer é um dos órgãos que também atacam o uso de agrotóxicos no país. O Ministério da Agricultura e a bancada ruralista negam essas acusações, dizem que a farmácia do campo, nas palavras deles, está defasada e que precisam de produtos mais competitivos. O Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxico em todo o mundo. Outro assunto bem interessante que a gente traz aqui no nosso Destaque Rural Notícias é que projeções do sistema Tempo Campo da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP, apontam queda de até 10% na produtividade das lavouras de cana-de-açúcar do centro-sul do país em 2018-2019, ante a safra passada, por causa da estiagem. A quebra mais severa deve ocorrer no estado de São Paulo, principal região produtora, com chuvas escassas desde março. O professor Fábio Marim, que é coordenador do sistema Tempo Campo,
diz que apesar de as médias terem ficado apenas um pouco abaixo do volume histórico do período nesta safra, as chuvas mostraram um atraso de cerca de um mês na primavera de 2017 e finalizaram abruptamente no fim de março em praticamente todo o estado. Outro aspecto a ser considerado nessa safra, segundo ele, foi a irregularidade das chuvas ao longo do verão, prejudicando principalmente os canaviais jovens plantados em solos mais fracos. Os cenários apontados então mostram queda de até 10% nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara em relação à safra passada. Para a região de Piracicaba, tem uma queda estimada de 5% em relação à produtividade observada no ano passado. Desde dezembro de 2017, o sistema Tempo-Campo mostrava um cenário estável em relação ao ano passado, mas em fevereiro deste ano, 2018, a tendência de queda já ficou clara para São Paulo. As projeções para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás são melhores, com ganhos de até 5%. Para Minas Gerais, a maior parte do Triângulo Mineiro tem perda de até 3%, com pontos nos quais o clima deve oferecer a mesma projeção, a mesma produtividade do ano passado. O senador Otto Alencar disse acreditar que vai ser votado hoje o projeto de decreto legislativo que autoriza a venda direta de etanol hidratado de usinas para os postos. No entanto, ele afirmou que não sabia se haveria votos suficientes para a proposta ser aprovada. Esse projeto ele foi apresentado depois da paralisação dos caminhoneiros na segunda quinzena de maio. Na semana passada, um requerimento de urgência foi assinado pela maioria dos líderes da casa, o que fez com que a matéria fosse levada diretamente ao plenário. Hoje, atualmente, os produtores não estão autorizados a vender o combustível diretamente aos postos, porque tem uma restrição aí da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. E durante a greve dos caminhoneiros, a agência chegou a liberar de forma emergencial, a venda direta das usinas para os postos, mas a medida ela foi revogada quando a situação se normalizou. O projeto agora tenta derrubar o artigo da Resolução 43/2009 da ANP, que só permite ao fornecedor comercializar o etanol com outro fornecedor cadastrado na ANP, com um distribuidor autorizado pela agência ou então com o mercado externo. Aqueles que são contra esta proposta alegam que a venda direta criaria dificuldades para a tributação e também para a fiscalização do projeto. Mas, por sua vez, o senador afirma que a medida vai beneficiar o livre comércio porque o produtor não iria precisar de uma distribuidora para vender o etanol, o que baratearia o preço para o consumidor. Os representantes do setor de etanol estão divididos. A UNICA, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, diz que é contra a liberação do comércio direto entre produtores e postos de combustíveis. A FEPLANA, que é a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, que reúne os agricultores e tem forte influência no Nordeste, se posicionou favorável ao projeto. O assunto agora é sobre o valor bruto da produção agropecuária, que está sendo estimado como uma queda. Ele deve recuar 2,3% em 2018 para 552 bilhões de reais, quando comparado aos obtidos no ano passado, 2017. Essa informação foi prestada pelo Ministério da Agricultura. O setor agrícola, do total, representa 377 bilhões de reais, 0,5% a menos que 2017. A pecuária representa 174 bilhões e 900 milhões, menos 6%. Em nota, o Ministério da Agricultura destacou que o valor bruto da produção da pecuária será o menor dos últimos 6 anos e o das lavouras apresentará o segundo maior resultado desde 1989. Os principais decréscimos do valor da produção estão registrados no arroz, no feijão, na laranja e na uva. No caso do arroz, queda de 21,1%. No caso do feijão, 26,3% a menos. A laranja, 20,8% de queda. E a uva, 31,3% a menos. Ainda que em percentuais menores, é esperada redução para a banana, cana-de-açúcar, mandioca e milho. Para o feijão, arroz e laranja, as quedas de preços são a principal causa do decréscimo no faturamento neste ano. Quem afirma é o coordenador-geral de Estudos e Análises do Ministério da Agricultura, o José Garcia Gasques. Na pecuária, todas as atividades representam um valor menor ante o ano passado. Suínos e aves
figuram com as quedas mais significativas, de 13% e 11,3% no caso dos suínos, 13% e 11,3% no caso das aves. Agora, os maiores aumentos no valor da produção da agricultura estão no algodão, no cacau, no café e na soja. Olha só os números. O algodão subiu 32,3%, o cacau 27,6%, o café 9,1% e a soja 8,9%. Em nota, o Ministério da Agricultura diz que nesse grupo o algodão é um destaque pelo aumento de produção e também por causa dos preços recebidos pelos produtores. A nota destacou o café pela expectativa de aumento de 24,2% do grão tipo arábica na safra deste ano. E em relação à análise feita regionalmente, o Centro-Oeste deve registrar 158,82 bilhões, Sudeste 138,12, o Sul 133,68 bilhões, Nordeste 51,49 bilhões e Norte com 33,24 bilhões, então o valor bruto da produção agropecuária. O problema de abastecimento provocado pela paralisação dos caminhoneiros no mês passado fez com que consumidores fossem prejudicados pela baixa oferta de produtos hortigranjeiros e também por grandes oscilações de preços. Cebola e batata apresentaram aumento em todos os mercados atacadistas que foram analisados no 5º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o ProHort, feito esse levantamento nas Ceasas. Foi divulgado hoje pela Conab. O estudo mostra que a batata ficou cerca de 76% mais cara na Ceasa do Rio de Janeiro, enquanto o produto teve alta de 10% na Ceasa Minas. A cebola atingiu máxima de 25% na Ceasa Espírito Santo e 24% no entreposto de São Paulo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP. A Conab apresenta que nos mercados atacadistas a entrada de alguns hortigranjeiros foi tão pequena ou inexistente que a Ceasa acabou paralisando então a realização da pesquisa de preço. Para 3 outras hortaliças analisadas, o tomate, a cenoura e a alface, não teve uniformidade de preço. No caso do tomate, as cotações ficaram na dependência da oferta das regiões produtoras próximos aos centros consumidores. A Conab diz que a tendência dos preços do tomate para junho é de baixa com a intensificação da safra de inverno. Para a cenoura, os técnicos dizem que a diminuição da colheita ou até o fim dela, por causa da impossibilidade de a produção chegar ao consumidor final, ocasionou o aumento do tamanho da cenoura no mercado. No caso do alface, os aumentos de preços foram mais sensíveis. Em alguns mercados atacadistas, a pesquisa de preço foi interrompida pela escassez do produto ou até pela sua inexistência. A Conab diz que a tendência do preço é de baixa em junho, com a regularidade de oferta e a diminuição do consumo com as baixas temperaturas. Vamos falar agora sobre exportações. Olha, as restrições sanitárias impostas pela Europa para a importação de frango são reflexo de uma disputa de mercado. Foi o que disse hoje o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Inclusive, ele citou que a alegação é de saúde, mas ele diz que rechaça isso com toda a veemência. Ele diz que a discussão que está tendo com a Europa é de que eles estão usando de números travestidos de questão de saúde pública para tirar o Brasil do processo de vender carne. E o ministro Maggi acrescentou que para vender carne de frango in natura para o mercado europeu é exigido o controle de mais de 2.600 tipos de salmonela. Porém, se o produtor brasileiro pagar um pedágio de 1.024 euros por tonelada, essa exigência deixa de existir. Então, disse o ministro, não estamos falando da saúde pública. Ele disse: se é questão de saúde, não tem preço que libere isso, porque em primeiro lugar estão as pessoas. Segundo, então, Blairo Maggi, é impossível calcular o prejuízo provocado pela suspensão, no caso pela União Europeia, da importação de frango produzido em 20 frigoríficos brasileiros. Maggi afirmou que a possibilidade de exportar toda essa quantidade para outros mercados não está consolidada. Então, o produto que os europeus deixaram de importar foi então direcionado para o mercado interno. Aí então, com o aumento da oferta, a tendência é de que o preço caia. No caso do frango, já caiu o preço. Também houve redução nos preços da carne bovina e suína. E o ministro então
diz que um dos motivos é isso, né? Aumento da oferta, mais carne no mercado, por causa justamente dessa diminuição das exportações para a Europa por causa dessas restrições que eles estão alegando. Ainda sobre a questão relacionada às questões internacionais, o próprio ministro Blairo Maggi conversou hoje, falou sobre a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa disputa comercial só traz prejuízos ao agronegócio brasileiro, disse Maggi. Ele disse, só atrapalha, e explicou que com a escalada na guerra comercial, os preços dos grãos na Bolsa de Chicago recuaram, naturalmente que isso é ruim para o Brasil. Em contrapartida, a saída dos Estados Unidos do mercado chinês eleva o prêmio dos grãos brasileiros. Isso, de certa forma, equipara os dois efeitos. O primeiro deles é o encarecimento da produção de proteína animal, como sendo aí um dos efeitos colaterais, porque a soja brasileira tenderá a ficar mais cara do que a norte-americana. E o outro efeito seria a perda da competitividade das esmagadoras de soja do Brasil, uma vez que os chineses só compram soja em grão. O ministro fez essas afirmações ao chegar à Câmara dos Deputados, participando da reunião da Comissão de Agricultura para discutir então as restrições à exportação de frango para a União Europeia. Mas agora existe um outro mercado que pode se abrir para o Brasil. E antes de falar sobre isso, eu faço uma pergunta, né? Copa do Mundo de Futebol na Rússia e agronegócio. O que um tem a ver com o outro? A gente tem aqui hoje a palavra de José Luiz Tejon. Destaque Rural, então, traz a palavra desse especialista, ele que é conselheiro fiscal do Conselho Científico Agrosustentável e diretor do Núcleo de Agronegócio da ESPM. Vamos ouvir, então. O Destaque Rural, época da Copa, e aí não podemos esquecer, para cada uma notícia ruim, você tem que ter 5 boas, porque senão a nossa cabeça funde. Notícia boa, o pessoal da BPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, está fazendo promoção da carne brasileira, da proteína animal, do suíno, do frango, lá na Rússia. Nós precisamos muito de promoção e de propaganda, porque somos os maiores exportadores, no caso de frangos do mundo, crescendo no suíno, e a Rússia hoje é o maior cliente brasileiro internacional do suíno, mas os consumidores não sabem de onde vem. Aí, qualquer coisa é fácil trocar a originação, a produção. Portanto, a gente precisa sim fazer com que os consumidores, as pessoas que compram os nossos produtos, saibam de onde ele vem. E no caso aqui, lá na Rússia, a proteína animal brasileira. Essa é uma boa iniciativa e o país precisa comunicar muito mais. Até porque notícia ruim espalha pelo vento, e não esquecendo das fake news. Notícia boa, ela demora muito mais para chegar. Destaque rural, então, é que o Brasil possa ser mais bem sucedido nessa Copa e viva a proteína animal brasileira. E parabéns à BPA e também à Apex por essa iniciativa da propaganda brasileira lá na Rússia. Até a próxima. Muito obrigado então ao José Luiz Tejon, né, por aceitar o nosso convite para fazer essa análise e pelas palavras que ele trouxe aí para a gente aqui no Destaque Rural Notícias. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre esse assunto, sobre o mercado imobiliário também e com uma das maiores empresas no segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Se você quiser saber mais, ter mais informações e saber como então descobrir mais do mercado imobiliário, é só acessar o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos agora falar de economia. Nos assuntos relacionados à economia, eu quero começar falando sobre a reunião que começou hoje do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Para definir então a taxa básica de juros da economia brasileira. Essa reunião começou hoje e ela vai até amanhã, durante todo o dia, né, na terça e na quarta-feira, em que o Copom se reúne então para decidir. O mercado financeiro acha que o Copom vai manter em 6,5% a taxa básica de juros. O resultado vai sair amanhã, quarta-feira, dia 20, às 18 horas, então,
o resultado se ela se mantém em 6,5%, que é o patamar atual, ou então 6,25%, que pode ser aí um corte de 0,25% na taxa básica de juros. O mercado, como eu disse, está apostando então que ela fique em 6,5%. Inclusive, instituições financeiras consultadas pelo Banco Central, inclusive no Boletim Focus dessa semana, diz que fica em 6,5% até o final de 2018 e a aposta também, no caso do Boletim Focus, que no ano que vem, 2019, a taxa básica de juros fecha o ano em 8%, ou seja, esse patamar ficaria até o final agora de 2018 e depois iria começar a voltar ao patamar mais alto até chegar em 8% no final de 2019. Amanhã, então, às 18 horas, sai o resultado de como fica a taxa básica de juros no Brasil. Outra informação que eu tenho aqui é que foi divulgada hoje pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A CNC fez um levantamento sobre a intenção de consumo das famílias. Os dados mostram um recuo de 0,5% do mês de maio para junho deste ano. Com a queda, o indicador alcançou aí 86,7 pontos. Só que tem um detalhe, a escala é de 0 até 200, né? Quando está agora abaixo de 100, significa uma insatisfação persistente das famílias em relação então às suas condições de consumo. Lembrando que esse indicador está há 38 meses abaixo desse patamar de 100, ou seja, com a persistente insatisfação aí das famílias, né, com a possibilidade delas terem aquela segurança, aquela confiança para consumir. Na comparação com o ano passado, mês de junho, foi registrada uma alta de 12,4%. Em relação então a um ano atrás, tem, né, uma melhora aí na intenção de consumo das famílias, mas como eu expliquei antes, como está abaixo aí desses 100 pontos, então, apesar de ter subido, ainda tem muita insatisfação com a intenção de consumo das famílias. Inclusive, sobre esse assunto, tem aqui uma análise feita pela própria CNC que fala alguns motivos que podem ter levado aí os próprios consumidores a ter aí essa intenção de consumo menor. Para 2018, diz a CNC, apesar do quadro atual, a perspectiva é de que tenha uma projeção de alta de 5% no varejo ampliado. Neste caso, o varejo ampliado aí inclui outros itens, né, como por exemplo veículos automotores, material de construção, e prevê que o impacto das manifestações de maio, no caso dos caminhoneiros, deve ficar limitado ao terceiro bimestre e não comprometer a tendência de alta nas vendas. Portanto, então, para a CNC, a greve dos caminhoneiros, também a escassez da distribuição de produtos e a disparada do dólar afetaram as perspectivas de consumo das famílias e a disposição de compra de bens duráveis, segundo apontou aí a CNC. Mas existe essa perspectiva de aumento de 5% para esse ano de 2018. Outro assunto, outro dado que foi divulgado hoje, foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, dados do Monitor do PIB. E segundo os dados consolidados, então, da FGV, o Produto Interno Bruto Brasileiro teve uma queda de 0,4% no trimestre, que encerrou em abril, em relação ao trimestre anterior, que encerrou no mês de janeiro. Se a gente for fazer uma comparação com abril do ano passado, no entanto, o PIB ele cresceu 1,3%. Então, esses são os dados aí que foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, disse que em meio a um cenário de crise fiscal, o teto de gastos é o que ainda dá credibilidade para as contas públicas, a ponto de manter juros e inflação baixa. Num seminário organizado pela Instituição Fiscal Independente do Senado, ele afirmou que é até possível discutir mudanças no teto, mas é necessário algo que dê sustentabilidade às contas públicas para substituí-lo, como, por exemplo, citou a reforma da Previdência. Colnago ressaltou que a situação fiscal brasileira está trazendo incertezas para a sociedade, inclusive dificultando aí a atividade econômica, né? Que o PIB fique mais forte e que se alcance aquele PIB potencial e ideal, e inclusive até aquele que estava sendo previsto. O ministro destacou ainda a necessidade de reformas microeconômicas e também aumentar a produtividade da economia. E, além disso, falando em termos de governo, as ações administrativas que o governo deve tomar,
Colnago diz que o orçamento precisa ser completamente repensado, citando o enrijecimento cada vez mais evidente da peça orçamentária por causa do crescimento do déficit, e disse que o próximo presidente terá que enfrentar esse problema. E os aumentos nos preços dos alimentos, do combustível, da conta de luz pressionaram a inflação ao consumidor na segunda prévia de junho, segundo dados que foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas do IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, que é chamado também de inflação do aluguel, ou então o índice do aluguel, né? Ele subiu 0,99% no segundo decêndio de junho, após uma elevação de 0,2% na mesma leitura de maio. 5 das 8 classes de despesas registraram taxas de variação mais elevadas. A principal contribuição para a inflação ao consumidor no período foi do grupo alimentação. Ele teve ali influência de itens como hortaliças, legumes, e os demais acréscimos ocorreram nos grupos transportes, habitação, vestuário e despesas diversas. As maiores influências partiram dos itens gasolina, que subiu de 0,34% para 5,81%, também a tarifa de eletricidade residencial, porque agora a gente está nessa fase, né, de aumento aí da tarifa da energia elétrica, que pegou esse período aí da pesquisa, além de roupas e alimentos para animais domésticos. Na direção oposta, as taxas menores foram nos grupos saúde e cuidado pessoal, educação, leitura e recreação e comunicação, com destaque para medicamentos em geral, salas de espetáculo, pacote de telefonia fixa e internet. Vamos agora saber como é que ficou a Bolsa de Valores e o dólar hoje. Olha, teve um dado aí, um número que foi bastante expressivo, mais de 2% subiu a Bolsa de Valores hoje, mas em determinado momento do dia ela teve uma queda de 1% e em outro momento do dia ela subiu até mais de 3%. O benchmark da Bolsa Brasileira acabou fechando o dia com alta de 2,26% aos 71.394 pontos. O que aconteceu aí que o índice teve esses altos e baixos aí num dia só? Segundo os analistas, ele foi puxado por uma arrancada dos bancos e da Petrobras, que passaram um movimento de correção depois de cair fortemente nas últimas semanas junto com a Bolsa de Valores. Os investidores também, segundo os analistas, ajustam as suas posições numa mudança de projeção sobre o Copom, que, como eu estava comentando antes, né, deve manter então a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Em relação ao dólar, o dólar comercial ficou próximo da estabilidade, ele chegou a cair para R$ 3,71 no início da tarde, mas ela fechou em R$ 3,7443 com leves ganhos de 0,12%. Se você quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, não esqueça, fique sabendo mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse lá bortoliniimoveis.com.br. Vamos agora à previsão do tempo. Previsão do tempo então para as regiões sul e centro-oeste. Eu vou começar com a região sul. Tem aqui a previsão para amanhã, quarta-feira, dia 20 de junho. Olha só a previsão, diz que vai ser tempo bom. Inclusive o mapa ali está totalmente claro e limpo, né? A previsão da Climatempo é a seguinte: massa de ar frio e seco de origem polar deixa o tempo aberto no sul. Este sistema está enfraquecendo, mas as madrugadas ainda são frias, especialmente nas serras. O tempo agora na região centro-oeste, para amanhã, quarta-feira, dia 20. Massa de ar seco atua no centro-oeste do Brasil, deixando o tempo aberto com sol e sem chuva na região. A umidade do ar diminui de forma significativa nos horários mais quentes do dia. Vamos agora às cotações. Para fechar então hoje as informações do Destaque Rural Notícias, vamos às cotações de hoje, terça-feira, 19 de junho. Começando com o farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.410.
Em Paranaguá, R$ 1.410. Vamos agora à saca de soja. Em Passo Fundo, R$ 76. Em Paranaguá, R$ 83,50. Em Rio Grande, R$ 80. Em Rondonópolis, R$ 68. Saca de milho agora em Passo Fundo, R$ 40. Em Ponta Grossa, R$ 38. Em Rondonópolis, R$ 26. Agora o trigo, tonelada, em Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000 e Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 38,50. Em Cachoeira do Sul, R$ 38,85. Em Jaraguá, R$ 37. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115. O feijão preto em Lagoa Vermelha também, R$ 115. E o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. Boi gordo. O boi gordo em Barretos, R$ 138 a arroba. Em Tocantins, R$ 128 a arroba. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 5 o quilo. O suíno no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,22 e o valor médio no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,20. Ficamos assim por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua participação, a sua audiência. Lembrando que você pode sempre participar, né, dessa edição ao vivo do Destaque Rural Notícias, que depois fica gravado. Você pode participar falando aí o que você acha do programa, dando as suas sugestões e também participando aí, dizendo o que você acha do programa. Lembrando que esse programa é feito ao vivo de segunda a sexta-feira às 18 horas. Ele fica gravado. Se você não consegue assistir ele nesse horário, pode assistir em qualquer outro horário a programação gravada a partir de então. Também, se você quiser saber mais sobre o agronegócio, todas as informações, é só acessar o site destaquerural.com.br. Amanhã, quarta-feira, a gente volta às 18 horas ao vivo para mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Uma boa noite e até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.